Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde para todos. Obrigada pela participação de vocês. De qualquer forma, se depois tiver alguma dúvida em relação à apresentação, a gente vai ter um tempinho aqui para perguntas, mas estou à disposição. Então, vamos lá. Vamos falar aí de perdas na frente de caixa em tempos de crise, né? Que é o cenário que todos estão acompanhando, né? Aí, ultimamente, com a situação aí do coronavírus. E a gente vai falar aí sobre aspectos da tecnologia, de pessoas e de processos. Então, a gente vai iniciar falando um pouquinho aí de indicadores, né? Então, o que a gente viu? Com a crise aí do coronavírus, né, que teve início aí em meados de março, a gente viu aí uma corrida, né, dos clientes, das pessoas aos supermercados. Para o quê? Se abastecerem, né? Muitas filas, muita gente. E aí, segundo a APAS, que é a Associação Paulista de Supermercado, houve um aumento aí de movimentação de clientes superior, né, ou até 50% comparado ao período antes da crise. E o que predominou? Realmente compras de grandes volumes, né, e uma grande movimentação aí nos supermercados. Com isso, o que a gente conseguiu constatar? Pelo monitoramento da Gunebo, né? A gente tem um serviço de monitoramento aqui do GateCash e também com benchmark com outros supermercadistas, que houve um aumento na média maior que 100%, gente, maior que 100% no valor e na quantidade de perdas comparado ao período que antecedeu a pandemia. Tá? Então, quando a gente faz a comparação, tanto em valor quanto em quantidade, antes da crise e após a crise, a gente teve um aumento de perdas, tanto em valor quanto em quantidade, na média, gente, maior que 100%. E o que a gente pode passar um pouquinho mais desses indicadores para vocês? As perdas com FLV aumentaram aí mais de 250%. E perecíveis, mas chegou aí em torno de 181%, ou seja, quase 200%. O que a gente viu aí de diferente, né? Que surgiram na lista itens de mercearia, como arroz e açúcar, que no período anterior à crise não costumavam aparecer. E um item que foi muito falado aí na mídia, né, que todo mundo viu a questão das pessoas se abastecerem com papel higiênico, a perda do papel higiênico aumentou aí 59%. Aqueles vilões, né, de perdas na frente de caixa, quem que são os vilões, gente, aí na frente de caixa? São os famosos aí os produtos múltiplos, os leites, as cervejas, os refrigerantes. O leite, por exemplo, ele aumentou 176%. O refrigerante aumentou 130% a perda e a cerveja 72%. E assim, o que a gente gostaria de destacar com tudo isso, né? Que a tecnologia, ela é uma ferramenta que pode auxiliar em diversos aspectos, né? E um desses aspectos é o monitoramento da frente de caixa. Um deles, né, um dos aspectos da tecnologia que podem auxiliar o varejista é a questão do quê? De identificar as causas das perdas não identificadas, né? O que a gente vê? Muitas vezes, né, a perda não identificada, ela aparece aonde? Nos resultados de inventário. E aí, a gente, né, como varejista, como supermercadista, não consegue dar o devido direcionamento e as tratativas. Por quê? Né? Aquela famosa frase, o que não se conhece, não se trata. Né? Então, o monitoramento é uma das soluções para o varejista, para ele proteger o lucro. Né? Os setores de monitoramento, quando o varejista ele tem um monitoramento direcionado, no caso, para frente de caixa, ele passa de uma função reativa de identificar aquela perda que está passando, né, que já foi embora, para uma função, uma atividade preventiva. Por quê? Identifica a causa e começa a trabalhar no quê? No processo, né? Será que eu tenho algum processo que, por exemplo, lá nos meus perecíveis, será que estão etiquetando corretamente? Será que eu estou com algum problema de etiqueta? Né? Em relação à parte de tecnologia, será que o scanner do PDV, na hora que ele dá o bip, será que o produto está subindo para o cupom fiscal? E o mais importante de tudo, treinar as pessoas.
nesses cenários de crise, porque assim, a gente está vivendo um momento de crise, né, do vírus. E só que a gente está vendo o quê? Que a gente está por vir aí uma crise que pode ser até pior, né, por situações aí de desemprego, por exemplo, né? A gente vai ter muitos reflexos do que está acontecendo agora, daqui 1, 2 meses. E o que o varejista tem que fazer? Muitas vezes, com poucos recursos, tem que focar onde? Focar onde tem dinheiro, né? E aí, onde que tem dinheiro? Aí é uma reflexão para vocês. Qual que é o resultado do inventário? Qual que é o valor dessa perda não identificada? A gente sabe que a perda não identificada ela é custo, né? Ela é um montante bem significativo de prejuízo e ele impacta lá na última linha, diretamente no resultado final das empresas. Então, quando a gente está falando da perda não identificada, dos resultados ruins de inventário, a gente tem a certeza que é o quê? O dinheiro indo pelo ralo. E aí, falando um pouquinho agora do cenário das pessoas dentro, né, desse contexto de crise. O que a gente conseguiu constatar? Que aproximadamente 90% das perdas no PDV dos supermercados, são oriundas de erros operacionais. Agora, no período de crise, e acompanha também a estatística que nós temos anterior a isso, né? Realmente, a maior parte das perdas é problemas de erros operacionais. Porém, a quantidade de eventos, como eu mostrei, na média, aumentou mais que 100%. Por que aconteceu isso? O que gerou esse movimento? Os operadores de caixa, eles ficaram totalmente expostos e na linha de frente dessa situação. Vamos pensar lá 20 dias, 25 dias atrás, quando começou a se falar dessa situação de isolamento e tudo mais, o operador de caixa, os varejistas, ainda estavam se preparando para esta situação. Então, eles estavam totalmente expostos na frente de caixa, sem as devidas proteções, e o que acontece? É algo inexplicável, né? A gente não tem, era tudo muito obscuro ainda, então o medo, a falta de concentração na atividade e a vontade de acelerar o processo de passagem dos produtos são fatores que foram impactantes no resultado da operação. E isso favorece o quê, gente? Os erros, né? Porque quem que trabalha bem com insegurança? Né? Quem que trabalha bem pensando que ali pode ser um ponto, por exemplo, de contágio, sendo que a família está em casa? E é importante a gente destacar que muitas vezes esses erros eles são o quê? Involuntários. Por isso que é importante a preocupação do varejista em proteger esses colaboradores, utilizando telas de acrílico, o álcool gel deixando disponível nos PDVs, enfim, para eles trabalharem com mais segurança e diminuir o risco de erros. E aí a gente sempre comenta muito em palestra, a gente vê muito isso nas redes sociais que são voltadas para a prevenção de perdas, nas associações, a importância de se ter o quê? A cultura de prevenção de perdas. Por quê? Se o supermercadista, o varejista, ele já tem essa cultura de prevenção de perdas, vocês concordam comigo que num cenário desse de crise, embora vai ter impacto dos problemas, mas vão ser bem menores, né? Então, por isso que a gente fala, aquele varejista, aquele supermercadista que já tem aquela rotina do operador, está olhando o carrinho, está olhando a tela do PDV, o impacto, ele tende a ser bem menor. E muito importante aí para vocês, gestores, é o quê? Falar a língua do seu interlocutor. No caso aí, para o operador de caixa. A comunicação tem que chegar para eles. Estabelecer uma conexão com este público, né? Melhorar essa comunicação e apontar aonde estão acontecendo os erros, né? E onde que precisa melhorar. Alinhar isso aos processos, até como que vão ser esses treinamentos dessas pessoas, né, para evitar que isso aconteça. Então, assim, a gente está no meio da crise, né? Então, ainda tem tempo, pessoal. Ainda há tempo para quê? Para esse impacto dessa crise ele ser minimizado, tá? Só que todos nós somos aqui da prevenção de perdas, né? Somos profissionais de prevenção de perdas, de operação, e a gente não pode deixar de falar que, além desses erros operacionais, pela crise financeira que se põe ainda mais forte, né, por questões de desemprego, que a gente já comentou,
O caixa, o ambiente ali do caixa, ele pode ser um ambiente vulnerável para situações de conluios nas passagens dos produtos e de desvio de dinheiro, né? Querendo ou não, a gente está falando de patrimônio, o maior patrimônio, tirando as pessoas, das empresas, é o estoque, né? E esse estoque, ele tende a passar por onde? Pelo caixa. Além disso, embora hajam outros tipos de meios de pagamento, como cartão, o dinheiro ele ainda é muito utilizado. Então, é um ambiente de grande vulnerabilidade. Por isso, um recado que eu deixo aqui para vocês é a necessidade do varejo em controlar essa operação por meio de tecnologias, treinamentos, feedbacks contínuos e processos bem amarrados, tá? Esse é um recado que eu gostaria de deixar para vocês. E antes da gente passar para o próximo palestrante, para o seu João, eu vou passar para vocês aqui alguns vídeos, né, do que nós identificamos aqui no monitoramento nesse momento de crise. Aqui, esse vídeo, eu peço que vocês fiquem atentos agora o que a operadora de caixa faz com o dinheiro, tá? Ela está contando o dinheiro. Vocês podem verificar. Ela vai colocar na gaveta. Olhem o que ela faz com o braço, com a mão, né, esquerda. Olha a palma da mão. Olhem lá. Ok? Vocês estão vendo o movimento com a mão. A operadora conversa com a colega do lado. Na mão dela, do lado esquerdo, está o dinheiro. Coloca no bolso. E aí, a gente já conseguimos identificar uma diferença de caixa de R$ 150. Pronto, já foi a perda do dinheiro. Vou colocar mais um vídeo. Essa perda que vocês vão verificar agora, é uma perda típica, né? Foi registrado apenas uma unidade de leite e, como vocês viram, passou uma caixa, né? Como eu comentei, é o tipo de situação que é comum acontecer, porém, nesse momento de crise, aumentou em 176% a perda no leite, tanto em quantidade quanto em valor. É uma perda comum, porém, uma situação que aumentou em quase 200%. Essa daqui é uma situação que acontece com... Deixa eu colocar aqui. Com operações no PDV. Aqui é uma operação bem comum de PDV, que é a operação de consulta, quando o operador de caixa, ele clica lá em consulta, né, digita lá no teclado. Neste caso, era um kit aí de lençol. Vocês podem verificar. É uma consulta ali de R$ 169,99. Esse produto, ele foi consultado, porém, ele não foi registrado. Tá? Praticamente, vocês vão ver aí, já foi a perda, né? É um tipo de produto que vai se identificar lá no inventário, né, como uma perda, né? Mas como que a gente faz para identificar a causa, né? Somente com o monitoramento direcionado. Por isso que eu sempre reforço, né, que é importante o quê? Unir tecnologia com pessoas e processos. O seu João vai falar um pouquinho mais sobre processos, né? E aquilo lá, gente, o que a gente não conhece, a gente não trata, tá? Esse é o recado. Então, é importante o quê? Que as equipes estejam direcionadas aonde tem dinheiro, tá? Então, pessoal, agradeço aí a atenção, estou aberta a perguntas, enfim, passo agora para o seu João. Obrigada.